Então, para começar falando sobre os lutadores latinos, e já vou avisando que eu não vou falar de todos, só dos que eu acompanhei um pouco, dos que eu conheço, dos que eu assisti algumas coisas, dos que eu li sobre, e não vou falar de todo mundo não, vai ter muita gente que vai ficar de fora, porque eu já falei, eu não sou poser de ficar querendo inventar coisas que eu nunca vi, nunca li, ou só conheço pelo nome, né? A gente teve o Primo e o Épico, que ficaram conhecidos por um tempo também como os Colons e outro período por Los Matadores, enfim. Eu nunca curti muito essa dupla, eu confesso isso, eu sempre achei uma dupla meio sem graça mesmo. Não que não fosse talentosa, mas eu nunca via nada demais. Eu gostava mais quando o Carlito era parceiro do Primo do que a dupla deles em si. A Rosa Mendes chegou até a fazer lá uma parceria com eles uma época, que por sinal a Rosa Mendes passou por todo mundo, né? Essa aí é passada por geral ali na WWE no período que ficou lá, né? Mas é uma dupla ali que eu achava engraçadinha nos tempos de Los Matadores, que tinha o Torito e tal, eu achava engraçado assim, mas só isso mesmo. Foram ali uns latinos que tem história na WWE, já conquistaram o título de duplas, já com o próprio Carlito, que inclusive é o próximo da sequência, né? O Carlito, né? Spirit Face, the people that has become. Enfim, não é assim que fala, mas eu tentei falar. Que é o nosso querido Carlito aí, já participou até de eventos aqui no Brasil e tal, é um baita heel, um cara heel raiz mesmo ali, irritante pra cacilda, mas no fim das contas também ali não teve conquistas exorbitantes na WWE, ganhou Intercontinental, ganhou duplas, ganhou americano, mas nunca foi main event, né? Eu gostei muito do debut dele, o que ele fez lá com o John Cena, um negócio que vai ficar sempre memorável. Mas depois de um tempo também ele estava num status bem menor na WWE. Quem sabe volte um dia, mas eu particularmente não acredito, né? Mas também é um latino aí que, como personagem, eu sou muito fã. Como personagem, né? Aí a gente tem o Sin Cara, né? O Sin Cara, tivemos dois Sin Caras. O Sin Cara verdadeiro e o Sin Cara atualmente, que é o Rúnico. Que o Rúnico eu não gostava nem dele como Rúnico, nem como Sin Cara. Mas o primeiro Sin Cara era mais legal. Não muda nada, continua fazendo bot. É verdade que não dá pra te definir qual que é a diferença dos dois Sin Cara, né? Não tem muita diferença. Não, tem sim. O primeiro Sin Cara era melhor, mas os dois erravam também. Mas eu nunca curti tanto Sin Cara. Eu lembro que o Sin Cara virou uma febre quando ele surgiu. Eu lembro muito bem, colegas meus que eram fã do Rey Mysterio, quando viu o Sin Cara, falaram, nossa, é o novo Rey Mysterio, nossa, esse Sin Cara é da hora, nossa, Sin Cara é bom, eu curto muito esse Sin Cara. Sério, era uma febre, cara, uma febre o Sin Cara, o pessoal queria ver muita coisa sobre o Sin Cara. Depois de um tempo parece que deu uma flopada, ainda assim, durante uns anos ali, mesmo sem ele aparecer, o pessoal queria sempre comprar a máscara dele, porque acha legal, tal, usar, muito popular entre as crianças. Eu acho que ele rendeu mesmo quando ele esteve ali na parceria junto com o Kalisto, né? Quando eles dois ali faziam aquela dupla lá que bombou no NXT e depois no main roster durante um tempo, eu acho que funcionava. Depois eu não curti tanto não, quando eles se separaram ali, porque o Sin Cara ficou perdidão, né? E aí o Kalisto é o próximo da lista. O Kalisto, sim, quando fez carreira solo, conseguiu algumas coisas a mais ali, conseguiu ganhar o título americano, conseguiu ali ganhar o título Cruiserweight e tal, mas ficou por isso, né? Ele também, apesar de ter sido levado a sério até um pouquinho de 2017, inclusive ganhou todo o Braun Strowman aquela vez. Depois não deu mais, né? Depois parou, a WWE viu que já não ia render tanto, porque eu não sei exatamente porquê, ele é talentoso em ringue, né? Muitas lutas, inclusive do Kalisto, que muita gente não dava nada, as lutas foram boas, né? Ele surpreendeu. O Kalisto tinha muito disso. Era um cara muito bom em ringue. Muito, como que eu posso dizer? Underrated, né? Geralmente quando se cita os melhores em ringue da WWE, poucos citavam o Kalisto. Mas o Kalisto é muito talentoso. Mas eu acho que o booking da WWE também não foi muito bom com ele. Ele também pegou uma época de gigantes. Então acaba que tem daquele negócio de o baixinho ali acabar não se destacando. Existe isso na WWE, não adianta negar, né? E aí o próximo que a gente pode citar da lista é o Rey Mysterio, que diferente desses outros dois mascarados, foi um cara ali que conquistou de tudo e inclusive derrotando gigantes, montanhas na WWE, né? Muitos dizem que, claro, é por influência lá do Edge, ser amigo do Ed Guerreiro, e o Ed Guerreiro ali, quando faleceu, o Rey Mysterio, a partir de lá começou a ganhar bastante push.
É meia verdade, ele já era tratado ali com importância pela WWE, mas vamos ser sinceros, as principais coisas que ele conquistou na carreira veio exatamente depois da morte do Ed Guerreiro ali, porque ele meio que foi homenageado dessa forma, né? Tipo, pra poder representar ali os latinos da WWE, ele teria que ser o sucessor do Ed, então tem um pouco disso sim, mas ainda assim, méritos dele, é um cara que é muito bom dentro dos rings, até mesmo hoje já ali não é nenhum garoto e ainda assim você vê as apresentações que ele faz nos combates, principalmente contra o Andrade. É um cara assim que dispensa comentários, né? Conquistou de tudo, Royal Rumble, Mundial, Intercontinental, Americano e ainda assim faz lutas épicas. Realmente. Pra mim, o melhor Royal Rumble de todos os tempos sempre vai ser o de 2006. Pra mim, aquela vitória do Rey Mysterio, a forma como foi, entrando no comecinho, foi assim uma das coisas mais emocionantes de todas. Então, sempre vai ser pra mim o melhor Royal Rumble, né? A gente tem ali também o Chavo Guerreiro, né? O Chavo Guerreiro ali também foi um superstar importante pra divisão mais cruiserweight, né? Ele fez mais história por lá. Quando você vai assistir lá os VTs das WrestleManias, sempre na divisão Cruiserweight tá o Chavo Guerreiro, né? O Chavo Guerreiro. Ele também teve uma vez que perdeu rapidamente pro Kane, mas não era Cruiserweight, era o título da ICW, se eu não estiver enganado, era isso, né? Mas também ali foi um nome que em ringue tinha bastante talento, né? Só que assim, não teve nenhuma importância a mais, né? Não teve nenhum momento que esteve em main event. Na verdade, ele era usado bastante ali pra jobar pro Rey Mysterio, pra jobar pro Undertaker, esse tipo de coisa, né? Mas faz parte, faz parte. Acho que também foi um latino que fez história, a geração 2008 do SBT deve lembrar muito dele, né? E aí, a geração esporte interativo deve lembrar muito do Alberto Del Rio, né? O Alberto Del Rio aí fez muita história naquela geração, começando porque logo quando ele chegou ali, não completou nem um ano de chegada na WWE, ele já ganhou o Royal Rumble, por exemplo, o Royal Rumble de 40 homens, né? E aí logo ali em 2011, é claro que ele chegou em 2010, mas eu considero 2011 porque foi na metade de 2010 ali. Então, vamos supor que 2011 tenha sido o primeiro ano dele real. Pô, ganhou o Royal Rumble, ganhou o Money in the Bank e ganhou o Mundial 2 vezes naquele ano, né? Foi um push absurdo já pra chegar chegando, né? E é um lendário superstar. Quer dizer, lendário quer dizer assim, é uma lenda, sabe? Óbvio, não tá entre os maiores da história da WWE, mas em termos de conquistas, está na frente de muitos até da atualidade aí, né? Que tem talento e tal, mas ainda estão atrás nesse sentido. É um cara que ganhou de tudo, teve importância em WrestleMania. Na segunda passagem dele, nem tanto. Acabou não dando muito certo, ele brigou aí com todo mundo e tal, ficou bravo, etc. Mas ainda assim, foi um nome que fez história na WWE e quem sabe volte um dia, né? Talvez fosse possível se ele não brigasse tanto. A gente tem aí também, claro, um dos tempos antigos. Esse, obviamente, eu não assisti, provavelmente nenhum de vocês assistiu, que é o Pedro Morales, né? Eu falo do jeito BR mesmo, Pedro Morales. Ele também aí foi um dos grandes nomes na história dos lutadores latinos da WWE. Isso é inegável, né? E você sabe disso lendo as coisas sobre ele. Pra vocês terem uma ideia, ele tem uma luta épica com o Bruno Sammartino, que também é um dos grandes nomes na história da WWE, que simplesmente durou 73 minutos, ou seja, mais de uma hora, cara. Os caras ficaram lutando, se eu não me engano, é uma das lutas mais longas da história. Não lembro se é a maior, eu acho que não é a maior, tem uma maior que essa, se eu não estiver enganado. Mas é uma das mais longas que já tivemos até hoje. E foi o primeiro homem a vencer os 3 principais títulos de wrestling no mundo, que no caso foi o título mundial, o título intercontinental e o título de duplas lá da época que era WWF, né? Ele chegou a ganhar até o americano, se eu não me engano, mas aí já não chegou a ser o primeiro a ter isso. Enfim, mas de qualquer maneira, feitos incríveis pra época dele, né? Vale lembrar isso. Na época dele isso era demais. Hoje em dia, os superstars aí meia boca ganham 5 mundiais às vezes e tal. Na época, pô, você ganhar um mundial já era algo grandioso. E você ser o primeiro a ganhar mundial, intercontinental e dupla, caramba, era um feito incrível. Então, é outro aí que realmente fez história. Você tem aí o Andrade recentemente. O Andrade, ele no NXT já foi muito bem, já fez sua história, já teve seu reinado, já teve uma das lutas mais sensacionais da história do NXT lá contra o Johnny Gargano.
antes de chegar ao main roster. No main roster vem fazendo ótimas apresentações. Zelina Vega ali também, uma ótima manager. E é um cara que tem potencial para ser o grande nome latino dos próximos anos aí na WWE. Tem que ganhar push, tem que ganhar títulos, tem que ganhar rivalidades, tem algumas coisas para melhorar ainda, mas tem potencial, cara. Tem potencial sim para ser um dos grandes aí na história. Alguns comparam ele com Ed Guerreiro, outros comparam ele com o Del Rio. Eu acho que ele tá mais para Del Rio do que para Ed Guerreiro, porque Ed Guerreiro é um negócio único, que é o próximo da lista, né? O Ed Guerreiro é um cara assim excepcional, um cara sensacional, né? É um carisma absurdo, talvez o cara mais carismático que a gente já teve na história da WWE, assim. Mesmo atuando como Rio, você torcia pro cara às vezes, achava engraçado, né? O estilo dele provocador, o estilo dele de trollar, o estilo dele de roubar ali. Era um cara ali que não perdia o personagem de forma alguma, querido por quase todos, e teve grandes conquistas também na WWE, ganhando em WrestleMania, ganhando de Brock Lesnar, que eu acho que foi a maior vitória da carreira dele, que ele derrotou o Lesnar e conquistou o Mundial num combate histórico, com interferências, com o estilo de roubo dele, com perseverança. Foi um combate assim incrível, uma das disputas de título mundial mais emocionantes de toda a história da WWE. E assim, infelizmente faleceu cedo, morreu em 2005 e teve toda aquela despedida lá, tributo, diversos superstars chorando, mostrando realmente que gostavam dele pra valer, né? Choraram pra valer ali sobre a morte dele. E deixou tudo aí um legado e uma inspiração para as gerações seguintes. Então esse também tinha que ser citado aqui nessa lista. E comenta aí vocês sobre outros lutadores latinos, sobre esses que eu citei também, quais vocês mais gostam. E é isso.